nós estamos ali também. Com a Scarlett que veio nos visitar, seja muito bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu acho tão lindo o Senhor quando Ele ministra, quando Ele tem um propósito, quando Ele tem um propósito de falar com o povo dele. Olha, mais desesperados, queridos, do que nós possamos parecer para falarmos com Deus, mais desesperado está o Senhor para falar com você. Deus tem um anseio para que você compreenda a voz dele, para que você entenda o que ele deseja, para que você mergulhe no propósito dele para a sua vida, que ele usa todos os artifícios para te chamar a atenção. Sim, às vezes esses artifícios é uma luta, às vezes esses artifícios é uma dificuldade, às vezes esse artifício é um desprezo, é um problema, uma decepção. Às vezes, esse artifício, queridos, é fazer o que ele fez hoje aqui com a gente, né? Interessante, muito interessante. O Gabriel foi abrir o culto, e qual a palavra que ele deu no culto? É justamente a palavra que eu vou estar ministrando nessa noite. Amém, aleluia. Gente, de tantos capítulos, de tantos versículos que a Bíblia tem, tinha que ser justamente essa passagem, porque Deus está desesperado para que você ouça a voz dele. Amém. Deus está muito profundamente interessado em ver que você o compreende, em ver que você entende o propósito dele na sua vida. Amém? Então abra comigo as suas Bíblias em Lucas 7. Lucas 7, nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. Em nome de Jesus. Vem cá, Gabriel, leia para nós aqui. Quando eu me organizo aqui com o microfone, que é bem melhor para mim. Lucas 7, do 11 ao 17. Glória a Deus. Amém. Amém. Lucas 7, do 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou-se do caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se aproximou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhava-se por toda a Judeia e região circunvizinhas. Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. Diga comigo assim: Deus quer muito falar comigo essa noite. Deus quer muito falar comigo essa noite. E eu vou falar, queridos, ele usa tudo aquilo que ele pode para falar com você. E essa passagem, ela vem para nos abrir o entendimento desse amor de Deus por nós. Dessa paixão que Jesus tem por mim, por você. Aqui nós temos o quê? Uma viúva que tem o seu filho que faleceu. Narra ali a necessidade de um grande milagre. Na verdade, é muito fácil a gente pensar em milagre, queridos, quando as coisas ainda estão caminhando. Na verdade, é muito fácil a gente ainda acreditar em milagre quando, digamos assim, as coisas estão, né, a dificuldade está ali na borda do abismo. Mas depois que se cai no abismo, depois que se morre, a gente não acredita mais. Aí a gente passa por outro processo, um processo de aceitação. Mas eu quero dizer nessa noite, querido, Jesus não aceitou sua derrota. Jesus não está aceitando a sua perca.
O Senhor, Ele quer dessa perca, dessa morte, fazer nascer um grande milagre. Aleluia! Glória a Deus. Olha só, aqui nesse versículo 16 diz o seguinte: Deus interveio em favor do seu povo. Hoje, nessa noite, o Senhor está intervindo na sua vida. Aleluia. Deus está intervindo na sua casa. Deus está intervindo na sua família. Deus está intervindo nos teus filhos. Deus está intervindo no seu trabalho. Deus está intervindo na sua saúde. Glória. Olha só, veja o que aconteceu. Eu já expliquei aqui que Jerusalém, e não só Jerusalém, mas todas as cidades, elas eram circuncidadas por muros. E o judeu, ele é muito específico com determinadas coisas. E uma dessas coisas que ele é muito específico é justamente, cada cidade tem várias portas e cada porta tem um objetivo. Cada entrada e saída tem um objetivo. Por exemplo, não dessa cidade, mas de Jerusalém eu posso citar algumas portas. Existe a porta da ovelha, de onde entrava o gado para ser sacrificado no templo. Existe a porta do monturo, por onde saiu o lixo. Existe a porta de entrada da cidade. E interessante quando você vê lá os muros de Jerusalém no dia de hoje, onde está fechado a porta onde o Messias vai entrar, principalmente o Messias vai entrar naquele lugar, eles fecharam aquela porta. Muito tempo depois, os muçulmanos plantaram ali, fizeram ali um cemitério. Não sei se você já observou essa foto de Jerusalém, sabe? Então tem a porta e embaixo tem um cemitério. Sabe por quê? Porque ele sabe que judeu não vai pisar aonde tem osso de morto. Então as coisas dentro da vida judaica, elas são assim, muito bem separadas. E ali, naquela cidadezinha, não era diferente. Existia uma porta de entrada, onde as pessoas entravam, onde os comerciantes entravam. Existia provavelmente uma porta do lixo, onde todo o lixo da cidade era jogado. E existia também uma porta de saída para o cemitério. E é uma porta só de saída, não é uma porta de entrada. E aqui Jesus resolve ordenar as coisas de uma forma diferente. Ele inverte a ordem das coisas. Em vez de ele entrar pela porta de entrada, ele entra pela porta de saída. Ele entra aonde não era permitido entrar. Ele resolve fazer um caminho inverso para encontrar com uma mulher, para encontrar com um rapaz que estava morto. Meu Deus, aleluia. Então aqui eu quero que você entenda, muitas vezes é necessário nosso Senhor Jesus mudar a ordem das coisas da nossa vida para que Ele possa ter um encontro conosco. Aleluia. E outra questão de ordem, não é na ordem natural das coisas que os pais enterrem os seus filhos. O que é natural é os filhos enterrarem os pais, não é assim? E aqui nós temos uma mulher que já tinha previamente sofrido um grande baque na vida dela. A Bíblia menciona. Ela é o quê? Diga comigo. Viúva. Então o primeiro baque ela já tinha sofrido. E agora vem o segundo. O filho dela adoece. Aquele menino fica muito mal. E por fim vem a óbito. E aqui aquela mulher é cercada por um desespero. O primeiro desespero é a dor da perca. E quando eu falo da dor da perca, irmãos, o que o Senhor quer ensinar para mim e para você hoje, não é somente a perca de um ente querido, mas são as percas diárias que nós temos. Talvez você perdeu um amigo. Talvez você perdeu um relacionamento que era muito importante para você. Talvez você perdeu o amor pelo seu cônjuge. Talvez você perdeu aquele fogo interno por Jesus.
Talvez você teve uma grande falha, uma grande falta financeira, um problema sério na sua área financeira. Irmão, eu não sei o que você perdeu. Eu sei que Jesus está invertendo a ordem das coisas neste lugar. Nessa Glória a Deus. Por quê? Porque Ele está intervindo ao seu favor. Amém. A gente tem um ditado popular que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. E aqui a gente está diante de uma viúva, de uma mulher, que até a esperança dela agora também já morreu. Oh, queridos. Sonhos são quebrados. Coisas que você acha que nem são possíveis mais. O Senhor, Ele quer trazer para a sua vida a ressurreição nessa noite. Aleluia. Olha para o teu irmão da direita e da esquerda, assim, Deus quer ressuscitá-lo na sua vida. E talvez o que Deus está querendo ressuscitar hoje seja a sua esperança. Diga comigo, esperança. Esperança. A esperança, irmãos, ela é o começo da fé. A esperança, queridos, é o começo daquilo que nós podemos ter, que Deus pode fazer. Uma vida de choro, de lamentos, de dor, de amarguras, de muitos sofrimentos. É uma vida onde normalmente a esperança morre primeiro. A esperança vai embora primeiro. E aqui nessa noite você veio hoje talvez apático. Ou seja, você veio apático, sem esperança. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que pode acontecer. Vamos ver o que vai sair. Ah, para essa situação não tem jeito mais não. O jeito é aceitar, é acostumar. Queridos, sim, existem muitas situações que a gente precisa aceitar e acostumar. Mas existe alguma coisa específica novamente na sua vida que Deus quer fazer a esperança nascer de novo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E essa esperança começa com uma coisa. Jesus veio ao encontro daquela mulher. Jesus veio ao encontro daquela viúva. Quando você olha o texto, diz o seguinte no verso 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Interessante, né? Primeira coisa que você precisa observar que era o filho único dela. Ou seja, o bem mais precioso que ela tinha acabado de morrer. Sem falar, queridos, que as viúvas naquela época eram de uma certa forma limitadas e dependiam dos filhos para poder sobreviver. Então nós não estamos falando aqui de uma simples coisa, de um simples acontecimento, mas nós estamos diante de uma coisa que comoveu uma cidade inteira. O que eu acabei de ler aqui? Que tinha o quê? Tinha uma grande multidão acompanhando o luto dela, acompanhando a dor dela. Então aqui eu entendo que aquela dor não era só da viúva, era daquela cidade também. Às vezes a sua dor está afetando as pessoas ao seu redor. A sua dor está desanimando outros. A sua dor está afligindo outros também. Em ver você sofrer, em ver você sangrar, em ver você desanimar. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão. Deus tem interesse de curar você. Aleluia. Mas Deus também tem interesse de curar a sua volta. Aleluia. Costuma-se dizer que quando a gente tem uma ferida, a gente não sangra somente nós mesmos, a gente sangra nos outros. Quando você vê alguém doente, quando você vê alguém ferido, suponhamos que alguém tenha sofrido um acidente, e você vai tentar ajudar, o que acontece? Você vai ficar sujo também, sujo de sangue.
Então, amados, o Senhor não quer somente visitar você. O Senhor quer fazer de você uma pessoa de influência. Agora, não na morte, mas na vida. Outras pessoas vão olhar para você e vão ver o seguinte: olha, se a Esther ficou de pé, eu posso ficar de pé também. Olha, se a Betânia está de pé, eu posso ficar também de pé. Olha, se o Jonathan resiste firme na presença do Senhor, eu posso ficar firme também. Então, queridos, Jesus vinha de Cafarnaum, de uma cidade importante, de uma cidade cheia, onde morava a sogra de Pedro, onde estava ali muitas pessoas que o conheciam, onde estava a sinagoga, onde ele diariamente pregava, ministrava. Irmãos, ele estava vindo de uma cidade grande e indo para um vilarejo. E aqui nós entendemos a personalidade do mestre. Não importa quão pequeno você acha que você é, porque às vezes é assim. A gente se sente a última bolacha do pacote, aquela toda quebradinha, amassada. Às vezes a gente se sente o último da fila. Todos são abençoados, menos eu. Parece que tudo de ruim acontece comigo. Olha, eu estou vendo fulano Beltrano que nem tem compromisso com o Senhor. Parece que a vida deles vai a 1000 maravilhas. Mas a minha sempre tem uma tragédia para eu contar. Queridos, mesmo que você esteja pensando que Jesus te abandonou, que o Senhor te deixou sozinho nesse sofrimento, saiba, queridos, que isso não é verdade. Aleluia. Enquanto eu construía essa palavra, o Senhor me falava muito de solidão. Aquela mulher, ela estava se sentindo, mesmo com aquela multidão ao redor dela, com certeza, ela estava se sentindo sozinha. Você já sentiu assim? Tem uma multidão ao seu redor, mas você se sente só, sem amparo, sem uma mão que te estenda para você, sem alguém que entenda a sua dor. Porque muitas vezes o que nós necessitamos é somente alguém que nos ouça. Muitas vezes o que nós necessitamos é somente, como a Grazi disse agora há pouco, é uma mensagem, é um abraço, sabe? Nada mais que isso. Mas, queridos, infelizmente, vivemos uma sociedade hoje que todo mundo só está disposto a olhar para si mesmo e nunca olhar para o outro. A mulher estava cercada de uma multidão, mas ela estava sozinha no sofrimento dela. E eu quero dizer para você, você não está sozinho no seu sofrimento. Aleluia! Do mesmo jeito que Jesus veio encontrar com aquela mulher, o Senhor decidiu que nessa noite, que nesse dia de neve, o Senhor veio encontrar com você. Aleluia! Diga comigo, eu não estou sozinho. Não estou sozinha. Isaías 49, versículo 15, eu vou ler para vocês o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher, ou seja, ainda que a mãe se esqueça do filho, contudo, todavia, eu não me esquecerei de ti. Aleluia! Jesus nunca chega atrasado. Aleluia. O que aconteceu lá com Lázaro, você sabe? A mulher, as irmãs lá do Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Às vezes você pode pensar coisas, Senhor, se isso ou aquilo tivesse acontecido na minha vida, hoje eu não estaria vivendo essa situação. Se eu não tivesse deixado a minha família no Brasil e vindo para os Estados Unidos, eu não estaria com esse sofrimento. Ah, se o meu parente fulano, meu parente ciclano tivesse vindo para cá, ele não estaria passando por tal coisa. Ah, Senhor, oh meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Jesus não chega atrasado. Aleluia! Diga para o teu irmão da direita e da esquerda, Jesus não chega atrasado.
Nós é que muitas vezes somos impacientes. Nós que muitas vezes ficamos incertos a respeito do amor e da provisão de Deus. Nós que muitas vezes ficamos, queridos, presos a problemas, a dificuldades, esquecemos de olhar para o alvo, esquecemos de olhar para o autor e fundador da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Essa semana o Senhor deu-nos uma palavra no culto da casa, lá da irmã Renata. E essa palavra estava lá no Salmo 16, versículo 5. E eu vou ler para você, diz o seguinte: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Tu és Tu que garante o meu futuro. Aleluia. Então, amado, quem garante o seu futuro é Deus. Quem pode fazer algo para você no seu futuro é Deus. Glória a Deus. Aqui em Lucas ainda diz o seguinte, que a gente não pode acrescentar um côvado à nossa vida. O que é um côvado, irmãos? Essa medida aqui, ó, é um côvado. Essa medida do seu braço. Você não pode acrescentar nada, absolutamente nada na sua vida. Você não pode alterar nem o passado e você não pode alterar o futuro. Você entende isso? Você não tem esse poder para alcançar nem o passado, nem as coisas que vão acontecer com você. Mas eu quero dizer, queridos, que nós vivemos nesse tempo cronos, nesse tempo que conta no relógio. Mas o Senhor, aleluia, Ele tem poder sobre o que passou, sobre o hoje e sobre o seu futuro. Amém. Glória a Aí Deus. você pode assim falar comigo, pastora, mas como é que Deus tem poder sobre o meu passado, se já aconteceu? Irmão, Ele pode mudar a forma que você enxerga o passado. É verdade. A forma que você vê o passado. Em vez de enxergar derrota, você começa a enxergar escadas, você começa a enxergar um caminho que está te levando a outros lugares. Aleluia. É isso que Deus faz, queridos. Ele pode não mudar o passado, mas Ele muda a sua percepção. E a partir daquele instante você não enxerga mais como você enxergaria, mas como Deus enxerga. Aleluia. Porque muitas vezes onde houver morte, onde há perda de coisas, preste atenção nisso. Muitas vezes em lugares onde nós perdemos coisas, na verdade nós não estávamos perdendo, o Senhor estava nos livrando. Aleluia. Você Glória entende a a Deus. diferença? Você não perdeu um carro, você não perdeu um trabalho, você não perdeu um relacionamento. Você, querido, você foi livre. Você foi Amém. livrado Glória a Deus. de algo que poderia te levar à morte. Obrigado, Jesus. Talvez não física, mas aqui, ó, por dentro. O Senhor, a tua porção, ou seja, o Senhor é a tua herança. O Senhor é a tua terra. O Senhor é o seu alicerce. E ainda diz o seguinte, olha, o Senhor é meu cálice. Ou seja, o Senhor é aquele que te alimenta. O Senhor é aquele que te sustenta. Aleluia. Lembrando que cálice fala do Santa Ceia, fala do sangue de Jesus, queridos. Que abre no seu coração, que abre na sua vida a garantia, a percepção que Ele garante o seu futuro. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, Deus garante o meu futuro. Deus garante meu futuro. Mais uma vez, Deus garante o meu futuro. Deus garante meu futuro. Quem sabe você chegou aqui neste lugar hoje, ansioso, aflito, temeroso. Eu quero te lembrar, te recordar que todas as coisas que estão acontecendo na sua vida hoje estão colaborando, estão corroborando para o seu benefício, Glória a Deus. para o seu bem. Jeremias 29, 11. O que diz lá, querido? Jeremias 29, 11. Eu bem sei. Eu bem sei os caminhos, os planos que eu tenho para você. Oh, aleluia. Oh, queridos. Esse é um caminho de quê?
de perdição, de derrota, não. Mas diz o Senhor que é um caminho de esperança. Aleluia. Lembra que eu disse aqui para vocês no início? Que Deus quer trazer de volta a sua esperança. Amém. Que Deus quer trazer de volta a sua visão para o alto, a sua visão para o céu. O peso da preocupação, meus irmãos, não é um peso que você precisa carregar. Glória a Deus. O Aleluia. que é preocupação? Pré-ocupar. Pré-ocupar. Ou seja, ocupar-se com antecedência. Ocupar-se antes de necessariamente acontecer. De necessariamente precisar. A preocupação, ela sufoca. A preocupação tira o sono. A preocupação da dor de cabeça. A preocupação sobe a pressão. A preocupação da dor do estômago. A preocupação da ansiedade, batedeira no coração. Preocupação. E o Senhor está falando para você, olha, você está carregando um peso desnecessário. Deixa que eu me preocupo com você. Aleluia. Olha, Mateus 6,34 diz o seguinte, o amanhã trará suas próprias preocupações. Ou seja, não se perturbe em preocupar-se com amanhã. Deus está cuidando do teu futuro. Aleluia. E eu quero dizer aqui, para você que se sente sozinho, o Senhor falava muito comigo, enquanto eu preparava essa mensagem, a respeito de solidão. Sabe? A respeito de se sentir sozinho nas dificuldades, nas decisões, nos problemas. Tem gente aqui nesta casa que pensa desse jeito assim, só eu que estou tentando consertar tudo. Só eu que estou tentando tomar as decisões certas. Será que o fulano, da minha família, da sua família, né? Será que o fulano enxerga que isso está fazendo mal? Será que o Beltrano não enxerga que isso está adoecendo? Oh, querido, pelo poder que é do sangue de Jesus, sozinho você não está. Você tem um ajudador. Glória você a tem Deus. um aliado fiel, leal. Dá glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele é seu aliado fiel. E o que um aliado fiel faz, amados? Nós temos isso no mundo de hoje. Por exemplo, OTAN. Se algum país entrar contra algum país que pertence à OTAN, vai todos eles para a batalha, para a guerra. Como é que começou essa guerra lá na Ucrânia, gente? Porque a Ucrânia falou que ia entrar na OTAN. E a Rússia falou assim, não, isso é meu quintal, não vou permitir isso não. Então, por isso. Por quê? Porque ela sabia que a partir do momento que a Ucrânia entrasse na OTAN, muitas coisas seriam diferentes, e dentre delas, se ela entrasse contra a Ucrânia teria o apoio de todos os outros países, inclusive os Estados Unidos. Então, queridos, a luta do diabo para que você não entre em comunhão com Deus é muito grande. Porque ele sabe, na hora que você entra em comunhão com Deus, na hora que você se aliança com Deus, vem primeiramente o sangue de Jesus. E seguindo o sangue de Jesus, uma tropa de anjos. Aleluia. Tem uma tropa de anjos, amados, que se assegura de que você não está sozinho. Glória a Deus. E aí, amados, o Senhor te lembra. De novo, Jeremias. Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu manterei-me calado? Clama a mim, e eu vou virar as costas para você? Assim está escrito lá? Não. Clama a mim, e eu te responderei. Aleluia. Glória a Deus. Anunciarei a você coisas grandes e insondáveis que você mesmo não conhece. Lembra da história do passado? Que o Senhor, ele muda a nossa visão do passado. Em vez de olhar para o passado e ficar se lamentando,
das coisas que aconteceu para você, você olha para o passado e vê que o passado simplesmente é a escada para você alcançar aquilo que o Senhor quer que você alcance? Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a olhar para a presença dele. Amém. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Enquanto você fica de pé, eu quero citar Isaías 61. Eu vou citar Isaías 61. Diz o seguinte. Oh, glória a Deus, eu já sinto a presença do Oh, Senhor. glória. Aleluia. A presença de consolo, a presença de paz. Oh, glorificado seja o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Ele não teve problemas, queridos, em tocar aquele esquife. Ele não teve problemas em tocar, vamos dizer aqui na nossa linguagem de hoje, aquele caixão que não era permitido para ele, não podia tocar em morto. Ele não teve problema em se aproximar daquele morto, porque a palavra diz o seguinte, que ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do favor do Senhor. Ou seja, o Senhor está proclamando sobre a sua vida a graça dele. Aleluia. O favor do Senhor é dia de graça. E para consolar todos os que estão tristes, todos os que andam tristes. E eu gosto demais dessa passagem, que fala assim, olha, para fazer uma troca. Em vez da coroa de cinzas, ele te dá alegria. Em vez de pranto, ele te dá um manto de louvor. Aleluia. Ou seja, uma troca. O Senhor te convida nessa noite. Me dá a sua tristeza. Aleluia. Me dá a sua decepção. Me dá a sua angústia. Eu troco com você. Eu dou a minha paz. Eu dou a minha graça. Eu dou o meu favor. Aleluia. Eu dou a alegria. Aleluia. Oh, queridos, faz quanto tempo que você não se sente alegre? Faz quanto tempo que você não tem felicidade assim íntima no coração? O Senhor, Ele quer fazer uma troca com você. Amém. Pastora, mas a minha circunstância, querido, a sua circunstância só precisa do toque do Mestre. Aleluia. E interessante que o Senhor toca, não toca nem no menino, Ele toca no esquife, Ele toca no caixão. Aleluia. Irmãos, o poder de Deus é tão grande que transcende qualquer barreira. Aleluia. Não tem barreira para o poder de Deus. Não tem caixão que segure a graça de Deus. E a manifestação do milagre se liga a Ele, que você não está sozinho. Aleluia. Coloca para mim essa música que a gente cantou, A Minha Vida do Mestre, do Lázaro. Em nome de Jesus, queridos. Pai, pelo poder, pelo sangue de Jesus, Senhor. Eu coloco as nossas vidas agora, nessa noite, em nome de Jesus. E peço, Senhor, a manifestação do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos. A unção de cura sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, que as agulhas do passado, as ansiedades do passado,
Visitar aqueles que estão em solidão. Aleluias. O Senhor visitou a viúva, mostrou para ela que ela tinha chance de ter um filho de volta. Aleluia. Tinha chance de ter a vida dela de volta, de ter a alegria dela de volta. Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, você está com a chance na sua mão. Aleluia. Na sua solidão de hoje. Ah, porque eu luto sozinho dentro da minha casa. Luta não, meu irmão. Jesus está com você. Amém. Glória a Deus. Porque eu sozinho na minha família toda. Não, meu irmão, você não está sozinho não. E Jesus está com você. Aleluia. Nós vamos cantar mais um trecho dessa música. E você que está vivendo esse momento de solitude, vem aqui que a gente quer orar com você.